tudo bem? Vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E, na verdade, nós já estamos na terceira aula sobre o livro de Romanos, a carta aos Romanos, tá? Essa escolha também foi feita porque, enquanto a gente está no virtual, você tem a possibilidade de acompanhar, porque o livro ele vai trazer vários detalhes, várias coisas. Mas você também pode acompanhar através da sua Bíblia, né? Vamos lá. O estudo de hoje, então, é sobre o capítulo 2. Se você não acompanhou o capítulo 1 que a Bia deu na semana retrasada, volta lá e assiste a aula, porque a gente vai começar a seguir um padrão de estudo. Então, eu montei essa aula mais ou menos no mesmo estilo que a Bia montou a aula dela, para que a gente tenha a explicação de Romanos o mais detalhada possível. Vamos lá, é um livro bastante difícil, é uma compreensão teológica e sistemática, porém, a gente está buscando bastante conhecimento, está buscando estudar bastante para poder trazer um conteúdo para vocês que possa edificar a vida de vocês, assim como já edificou a minha a partir desse estudo. Então, a gente vai começar com Romanos 2, esse capítulo, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 16, que é a primeira divisão aí da carta do capítulo, tá? E nesse capítulo 2, o que Paulo ele vem fazer? Ele vai continuar, né, uma exposição que ele estava fazendo no capítulo 1, e ele vai trazer esse ensino sobre a condenação humana, a condenação de todos, da humanidade toda. É isso que Paulo vai trazer aqui no capítulo 2. Ele vai continuar, porque no capítulo 1 ele falou da condenação dos gentios, né? E aqui ele vai continuar sobre a condenação. Ele vai trabalhar com perguntas que vão estimular a nossa reflexão. Estimular a minha reflexão, estimular a sua reflexão e na época, né, como a carta foi endereçada aos cristãos de Roma, também estimular a reflexão dos leitores dessa carta. Ele vai mostrar que todos estão condenados diante de Deus, independente da origem. Se a origem é judia ou se a origem não é judia. Mas a questão está linkada à conduta de cada um. Não importa se eram moralistas ou se eram depravados, se eram legalistas ou se eram ateus, se eram judeus ou se eram gentios. Todos estão condenados, inclusive nós, todos estão condenados diante de Deus. Todos carecem da graça. A gente vai começar a entender um pouquinho isso. E aí Paulo ele vai começar o capítulo 2 fazendo um paralelo, na verdade, com o último versículo lá, né? O versículo 32 de Romanos 1, sobre a justiça de Deus sobre os gentios, que diz assim: sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. O que é pior, incentivam os outros a fazê-lo também. A carta, a gente tem que entender que essa carta foi endereçada aos cristãos de Roma. Paulo, ele vai fazer questão aqui no capítulo 2 de citar o termo judeus, porque talvez ele já tivesse em mente, né? E alguns concordam com a afirmação de que Paulo ele vai falar sobre a ira de Deus, sobre os ímpios e injustos. Mas o que acontecia? Os judeus presumiam que eles estavam fora desse círculo que merecia a ira de Deus. A natureza dessa presunção dos judeus, ela não se limitava apenas aos judeus, mas ela se aplicava a todo o povo de Deus naquela época. Então, a ideia é o quê? Que esse capítulo vai trazer para a gente que o julgamento está sobre todos, está sobre gentios, está sobre judeus, e quem de verdade é o verdadeiro judeu? A gente vai entender nesse capítulo. Então, antes da gente entrar aqui na passagem bíblica, eu vou dizer o seguinte, que a gente vai ler do capítulo 2, do 1
até o 16, tá? Então eu vou ler aqui com vocês. Eu escolhi a Nova Versão Transformadora, porque eu gosto bastante da tradução, gosto da NVI também, mas eu acho que no ouvir, né, como a gente está fazendo virtual, a Nova Versão Transformadora, ela traz de uma forma mais clara no entendimento. Vamos lá. Então, versículo 1 do capítulo 2. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos os que praticam tais coisas. Uma vez que você julga os outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma. Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juiz de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com os seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflições e calamidades, primeiro aos judeus, também para os gentios. Mas todos os que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios. Pois Deus não age com favoritismo. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com esta lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei, que é o que nos torna justos aos olhos de Deus. Mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada no seu coração, pois a sua consciência e os seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Então, vamos lá. Agora a gente vai para o estudo desses 16 versículos. Para a gente começar aí, né, no final do capítulo 1, eles acabam pecando porque eles vivem na depravação. Mas eles já estão condenados, eles sabem, eles têm a consciência de que eles estão condenados. E mesmo assim, eles praticam essas depravações. São práticas de pecados conscientes. E eles acabam aprovando quem fazem as mesmas práticas. O que acontece aqui, ele vai entrar o capítulo 2, mostrando que o julgamento de Deus, ele não vai ter favoritismo. Então, ele acaba trazendo para os judeus, né, para os cristãos ali daquela igreja, de que não importa se os gentios pecam, pior é o que peca conhecendo a lei de Deus. São aqueles que se dizem morais, sabe, moralistas, que se dizem diferenciados, se sentem mais importantes. Então, o que a gente vai ver aqui? Vamos começar no 1, o versículo 1. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos,
mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. Aqui ele vai mostrar que todos são iguais, gentios ou judeus. Não existe a situação de melhor ou de pior. Quando a gente julga alguém, quando a gente reprova, quando a gente julga, quando a gente condena e a gente pratica as mesmas coisas, a gente já está numa posição errada. O julgamento dos outros é a essência da nossa própria autocondenação. A gente não está aqui para julgar. Jesus Cristo, ele falou assim, por que você vê o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave que está no seu próprio olho? Ou seja, Paulo ele vai acabar trazendo para que a gente faça uma autoanálise de nós mesmos. O quanto a gente está olhando para o próximo, ao invés da gente encarar os nossos próprios pecados, as nossas próprias falhas, nós somos maus. Nós temos que compreender que o nosso coração tende a praticar o mal. Então, quando a gente olha para o próximo e julga, a gente está se colocando numa posição superior a ele. E isso não é a vontade de Deus para a nossa vida. Isso não agrada a Deus, muito pelo contrário. Vamos para o 2. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Todos quem? Todos que pecam. Todos estão condenados. A condenação é igualzinha para os judeus, para os cristãos que não praticam, para os cristãos que praticam. É tudo a mesma condenação. A gente precisa compreender que a gente está debaixo da condenação de Deus. A gente precisa compreender que precisa partir do nosso coração uma transformação. Deus, ele está olhando tudo, ele conhece o nosso íntimo, ele nos conhece em segredo. E ele vai julgar tudo. E uma vez que a gente julga o outro, a gente já está com uma pedância, uma prepotência, uma soberba. Isso também é um pecado. Por quê? Porque a gente está se autocondenando também. A gente acaba sendo culpado por uma situação. Deus julga injustiça. Ele é justo. Ele conhece a verdade. E ninguém vai conseguir escapar da justiça de Deus. Vamos ler aqui o 3. Uma vez que você julga os outros por fazerem essas coisas, o que leva você a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Olha Paulo fazendo aquelas perguntas de reflexão. Ele sempre vai colocar perguntas para que a gente comece a raciocinar sobre a lógica que ele vai trazer nessa carta. Quando se julga, você, como eu disse, você está se colocando num nível superior ao irmão, né? Ou ao gentil, enfim. Quem julga o outro, mas faz a mesma coisa, mesmo que um pecado seja praticado, os gentios, eles praticavam o pecado publicamente, né? Publicamente. Não quer dizer que o pecado que é praticado em secreto, ele é menos grave do que é publicado, né? O que é público. Também, Deus, ele conhece o nosso íntimo, ele conhece o interior, ele conhece o que a gente faz em secreto, né? Então, o que acontece? O julgamento, ele vai passar por todos, não dá para a gente esconder nada de Deus. Uma vez que você julga o outro, mas que você faz as mesmas coisas, você também está condenado. Apontar o dedo em julgamento para alguém é assumir sua real autocondenação. Vamos pensar assim, a gente condena, óbvio, porque é um pecado, uma fofoca no nosso meio. Então, a gente ouviu uma fofoca, imediatamente a gente tem que dar o corte, fazer, né, aquele irmão compreender que aquilo é uma fofoca, mas daí você chega em casa e vai comentar aquilo com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, com o teu marido. Você também está fofocando. Você só não fez publicamente igual aquele. Você está fazendo em secreto.
É a mesma pergunta que ele faz aqui no 3. Uma vez que você julga os outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Você é tão pecador quanto. Então é essa noção que Paulo ele começa a trazer aqui na carta de Romanos em relação a qualquer tipo de pecado, mas ele vai trazer à tona, né, a clareza dessa condenação para todos. Quem são esses moralistas, esses legalistas, esses judeus aí que estão se sentindo mais importantes do que os outros? Somos todos nós. Todos nós. Essa carta ela cabe para todos nós. Vamos lembrar que essa carta foi escrita para cristãos que estavam em Roma. Nunca vamos esquecer disso, tá? Vamos sempre lembrando isso. Porque aqui ele não está falando com gentios que estavam distantes de Deus. Ele está falando com pessoas que estavam buscando ao Senhor. 4. Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê estas manifestações da bondade de Deus que visam levá-lo ao arrependimento? Oi? Quem ajuda a gente a se arrepender, quem permite que a gente se arrependa, quem nos leva ao arrependimento é Deus. E por que ele nos leva ao arrependimento? Pela bondade dele. Só pela bondade dele é possível que a gente se arrependa, porque o nosso coração já é inclinado para fazer o mal. A bondade de Deus, ela vai produzir em nós uma tristeza pelo pecado. E aí, consequentemente, a consequência dessa tristeza é que a gente busque se afastar desse pecado que vai fazer a gente tropeçar. Se a gente ignora essa bondade de Deus em nos arrependermos, em nos permitir o arrependimento, a bondade dele, a gente está desdenhando o próprio Deus. Quando uma pessoa se arrepende, é única e exclusivamente por conta da bondade de Deus. E aí precisa ocorrer, e aí eu vou trazer de um contexto, né, que eu andei estudando algumas pregações, também algumas bíblias, mas esse daqui eu trouxe de um trecho da pregação do Hernandes Dias Lopes, que vai dizer que a mudança de atitude quando ocorre o arrependimento, ela é chamada de metanoia. Essa metanoia, ela precisa ocorrer na nossa mente, que a gente precisa entender que a gente errou, reconhecer o erro, né? A primeira coisa, a gente precisa reconhecer o erro. Ela precisa nos mover numa tristeza emocional, porque a gente entende que é um erro diante de Deus. Então, existe uma tristeza. O pecado, ele precisa produzir em nós uma tristeza para nos afastar dos caminhos errados. E aí, existe a necessidade da mudança de curso. Então, se eu estava indo por aquele caminho e aquele caminho está me levando a pecar, está me fazendo tropeçar, eu preciso virar as costas para aquele erro e mudar de direção. Então, a ideia é, toda vez que a gente peca, o arrependimento precisa produzir isso em nós. Primeiro, né, a consciência do pecado. Segundo, a tristeza pelo pecado. E o terceiro, a mudança de direção para nos afastar do caminho de pecado. Vamos lá, 5. Mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Aqui, entre os estudos também, a gente vê o quê? Que a gente às vezes peca e a gente não é corrigido de imediato pelo Senhor. Não, às vezes é que nem um filho com o pai, né? Ele apronta a primeira vez, a gente dá a dica, oi, olha, aprontou. Apronta a segunda vez, aprontou de novo, né? Apronta a terceira vez, apontou de novo, e o copinho vai subindo, né? Da paciência, vamos falar assim.
vai chegar uma hora que esse copo transborda. É igualzinho ocorre na ira de Deus. A gente acaba acumulando ira sobre nós mesmos. Se a gente se recusa a abandonar o pecado, o pecador acumula ira sobre si mesmo. Mas no dia da ira, tudo vai ficar bem claro. Porque esse copo vai chegar uma hora que ele vai transbordar. E a carta aos Romanos, ela vai trazer justamente isso. O problema é que a presunção, né? Olha isso. Mas por causa do seu coração rebelde, olha isso. Você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Ou seja, o cristão que está lendo essa carta, ele tem uma presunção religiosa que vem de um coração completamente endurecido. Ele acaba tendo resistência pelo propósito de Deus e com isso ele aumenta a culpa sobre ele mesmo, enquanto ele está hipoteticamente imaginando que ele está inocente no meio de tudo isso, né? Ele está achando que ele está ileso no dia do juízo. Perigoso, né? Complicado. Faz a gente refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas ações, sobre cada um dos nossos pensamentos, porque em segredo também conta. O que a gente pensa também conta, o que a gente fala também conta. Então, a gente precisa sempre se autoanalisar para ter certeza que a gente não tem esse coração rebelde que leva um pecado de estimação. E carregando um pecado de estimação, está acumulando ira sobre si mesmo. O tempo todo, mas esse copinho vai transbordar uma hora. O tempo do julgamento não reduz a sentença. Não vai reduzir a sentença. Nem a punição vai ser imediata ao ato do pecado. Mas ninguém, absolutamente ninguém vai ficar impune. Ninguém vai ficar impune aos olhos de Deus. A gente tem que entender que quando a gente pratica o pecado, é como se a gente fosse lá e colhesse e plantasse uma sementinha. Então, a gente plantou uma semente. Ela vai demorar um pouquinho para crescer. Ela vai demorar. A plantação ela é lenta. Então, até aparecer os primeiros galhos, os primeiros ramos, vai demorando. Mas um dia ela cresce, né? Essa semente do pecado cresce. E ela vai dar frutos. E o fruto vem no tempo certo. E o fruto, o salário do pecado, é a morte. Então, não importa se, às vezes, você tem a falsa sensação de que você pecou e que ficou impune, mesmo sem você ter se arrependido, e você continua carregando esse pecado. Não, a conta vem, ela vai chegar. É esse crescimento de uma raiz do pecado, o fruto vai gerar a morte. Vai chegar um momento que o copo transborda. No 6, ele julgará cada um de acordo com os seus atos. Ai, que alívio, que alívio. Você fica aliviado com isso? Pois é, cuidado. Como têm sido os seus atos? Meus atos estão perfeitos. Diante do público tá tudo ótimo, mas em casa, né, eu sou um bicho. E de acordo com seus atos, o que você plantar, você vai colher. O julgamento é pessoal. Não, olha, fora de casa eu sou uma bênção. Dentro de casa eu também sou uma bênção. Mas o que você anda pensando em secreto? É tudo. É o seu ser como um todo. Deus, ele te conhece no íntimo, muito mais do que você se conhece. Muito mais. Então, o julgamento é pessoal. E Deus, ele conhece o que motiva o seu coração em cada uma das ações e também em cada uma das suas omissões. Tem vários cristãos que pecam por omissão. Ao invés de tomar um partido, né, uma situação de defesa com alguém talvez menos favorecido, com alguém mais pobre, ou até, né, se colocar vendo o certo e o errado, mas acaba
ficando do lado do errado por conta de ser um amigo e tudo, ainda assim, o pecado por omissão, ele é perigosíssimo. E Deus, ele nos conhece na nossa totalidade. É importante que a gente compreenda que Deus vai julgar cada um de nós pelos nossos atos, por todos os nossos atos. Cada palavra proferida, a Bíblia diz, né? Cada pensamento, aqui a gente vai ver em segredo, cada uma das nossas ações, as nossas obras, como nós temos sido enquanto cristãos. Porque esse julgamento vai chegar para mim, vai chegar para você. É isso que Paulo está mostrando na carta de Romanos. Não é porque nós somos cristãos que a gente está, né, livre de tudo isso. Não, a gente tem a salvação, mas a gente vai ser julgado pelas nossas obras. Vamos entender um pouquinho mais isso. O que Paulo está querendo dizer aqui. 7. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Olha que legal. No julgamento a gente já sabe que vai ter recompensa. Opa! Aí sim, o que a gente está buscando? Qual é a motivação do nosso coração? O que né, nos move? É isso, ele vai dar vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. Você tem buscado viver para si mesmo? Ou tudo que você faz é para honra e glória do nome do Senhor? O julgamento vai ser justo e ele vai ter penalidades. Essa carta, essa parte, né? Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos. Foi escrita para os cristãos de Roma. Não eram para os gentios que estavam, né? Na balada, na pegação, não era para eles. Era para os cristãos que essa carta foi escrita. O julgamento é eterno. A sentença é definitiva. É definitiva. Lá no 7, dará vida eterna. O julgamento é eterno. O julgamento é eterno. Como a gente tem vivido a nossa vida de cristão? Como? A gente está fazendo as coisas para o nosso bel prazer ou a gente está buscando honrar e glorificar o Senhor com as nossas vidas? Vamos lá. 9. Todos que praticam o mal, ele trará aflições e calamidades. Primeiro para os judeus e também para os gentios. E para os cristãos? E para o cristão? Como será que vai ser isso? Aqui todos que praticam o mal. Agora a gente vai ler um trechinho pequenininho aí de 1 Coríntios 3, de 11 até 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque o fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá um galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ou seja, o que você tem colocado, né, sobre o fundamento que é Cristo? O que você tem levado das boas obras para outras vidas? Como você tem vivido o fruto do Espírito na sua vida? Qual tem sido o seu edifício? Ele tem sido um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, que mesmo ao passar pelo fogo,
ainda vai estar visível, ainda vai mostrar o seu edifício, você vai receber o galardão por tudo que você tem feito enquanto cristão? Ou você está entre os que praticam o mal e trará aflições e calamidades? A hora que o seu edifício, sendo de madeira, de feno ou de palha, passar pelo fogo, que obra que vai apresentar? Vai ser a obra que sofre detrimento? A tua salvação você não perde. Mas aqui, Paulo está dizendo para todos que quem pratica o mal trará aflição e calamidade sobre si mesmo. Mas, olha que legal, todos os que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro aos judeus e também para os gentios. Aí a gente vê que a salvação, ela é pela fé. Mas o que vai ser julgado ali diante de nós? As nossas obras. O julgamento vai ser da obra de cada um. O julgamento é pessoal, individual, intransferível, e Deus conhece todas as motivações do nosso coração. Todas. Então a salvação não se perde. Mas como a gente tem construído essa edificação? Como a gente tem solidificado essa edificação para o dia que ela passar pelo fogo? A gente vai receber galardão ou não? Ou vai ser sofrimento e tristeza? Ninguém vai ser inocentado pelas obras. Vamos lá, porque aí, né, se a gente está falando de obras, parece que a salvação não é necessária. A salvação pela fé em Jesus Cristo. Não, ela é necessária. E a partir do momento que a gente recebe a salvação em Cristo, a gente é chamado para viver, né, em Cristo. Nós fomos chamados para viver em Cristo e para praticar boas obras em nome dele. E aí, essas boas obras que darão as recompensas. Agora, quem não faz as boas obras, mas ainda assim tem fé em Cristo, esse também está salvo. Porque está dizendo, mas o tal será salvo. A pessoa vai ser salva, mas ela não vai ter um galardão. Ela foi livre da condenação eterna, mas ela não mostrou obras que fossem esperadas pelo Senhor, de uma pessoa que vive em comunhão com Ele, de uma pessoa que vive para Cristo. Vamos lá, 11. Pois Deus não age com favoritismo. Olha que bênção. Se você está achando, eu sou muito religioso, eu tenho um relacionamento muito, muito íntimo com Deus e eu tenho certeza que eu sou melhor do que muitos ali que vão para a igreja, mas que só sentam para ouvir o sermão e não fazem nada. Eu sou melhor do que ele, porque eu faço atividades na igreja, eu sirvo durante a semana, eu busco a santidade o tempo todo, eu sou completamente espiritual, eu sou um ser mais espiritual do que carnal. Você está glorificando a si mesmo. Se você pensa assim, mesmo que lá no fundinho do seu íntimo, você já está pecando. É Deus que te conhece mais do que você mesmo. Então, é justamente para isso que Paulo escreveu esse trecho da carta, para que a tua soberba, a sua satisfação em si mesmo caia por terra. Caia por terra. Nós só somos o que somos pela misericórdia de Deus. E o julgamento de Deus vai olhar a intenção dos nossos corações. Uma vez que a gente se julga bom para Deus, a gente já está
entre um dos maiores pecados, que é se considerando como ele, assim como Adão e Eva fizeram. Então, Deus ele não age com favoritismo. Não é porque você tem um relacionamento com ele, não é porque você o busca e porque você faz obra para todos os lados. Se você também não tiver um coração humilde, você também está condenado. Porque Deus vai enxergar todos como iguais. Vamos lá. 12. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Bem claro aqui, né? Então vamos pensar o seguinte: a pessoa ela não conhece a palavra, ela não conhece, né, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, mas ela acabou pecando. Ela também vai ser destruída. E todos que, mesmo conhecendo a lei, vão ser julgados pela lei. Pela lei. Todos pecamos. Todos pecamos. E estamos destituídos da presença de Deus. Então, Paulo ele vai trazer uma situação aqui que mesmo que a gente conheça a Bíblia, mesmo que a gente conheça a palavra de Deus e a gente escolhe pecar, nosso pecado acaba sendo ainda maior, porque a própria palavra de Deus, os próprios mandamentos vão servir para o nosso julgamento. A exposição de Paulo, ele vai justamente mostrar isso, que não é porque os gentios não conheciam as leis que eles estavam destruídos, mas nós também estamos destruídos quando a gente conhece a lei e a gente não pratica o que tem nela. Quando a gente fala que a gente conhece a lei, mas a gente não pratica, nós somos os hipócritas. Vamos lá. 13. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é o que nos torna justo aos olhos de Deus. A salvação é pela fé em Cristo, tá? Vamos entender aí que isso não é uma justificação. A salvação é pela fé em Cristo, mas é preciso colocar em prática os mandamentos para que haja uma evidência na nossa vida sobre essa salvação. Porque se a gente entendeu a salvação, a gente aceitou a salvação, a gente vive em Cristo, eu preciso dar evidências na minha vida de que eu sou salvo. E aí, se a gente não dá essa evidência, Paulo ele vem justamente quebrando essa segurança da religiosidade vazia daqueles que só sentam lá para ouvir e tá tudo certo. Não, ó, eu bato cartão, eu vou na igreja todo domingo e tá tudo certinho. Não é só uma rotina, é uma prática real, vivencial dos mandamentos do Senhor dia a dia, no público, no privado e no íntimo. Só ouvir não vai resolver nada. 14. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem à lei instintivamente, mostram que conhecem a lei mesmo não a tendo. Né? A revelação geral de Deus, a revelação que Deus mostra através da sua criação. Foi falado no capítulo 1, eu não vou entrar nesse tema, mas a revelação natural de Deus, ela está para que todos possam ver, mesmo quem ainda não foi alcançado pelo Evangelho e que está muito distante. A revelação de Deus, ela está presente em todos os lugares, por isso que o homem é indesculpável. Paulo vai falar o tempo todo isso aqui. 15. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos o acusam, ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Olha que interessante esse versículo 15. Quando você faz alguma ação, você imediatamente sabe se está certa ou se está errada, porque o ser humano foi dado a consciência e os seus pensamentos não vão te deixar em paz. Eles vão te acusar.
Eles vão te dizer se você está agindo corretamente ou não. A própria consciência do homem acusa ele. E aí te traz paz e tranquilidade, mesmo que todos os homens estejam apontando o dedo para você e te acusando, você descansa no Senhor, porque você sabe que você não tem culpa. Ou pior, você está se achando ali no meio de todo mundo, mas todo mundo está te achando, né, o suprassumo, ou religioso, ou abençoado, mas você sabe que você está em pecado, porque a tua consciência está te acusando. Deus conhece o íntimo. E é isso que Paulo está tentando mostrar aqui para gente. 16. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um, por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Paulo, ele vai trazer um turbilhão, né, de citações aqui pra gente. Primeiro ele vai trazer a má notícia do julgamento vindouro, mas que precedem as boas notícias da graça. Ele ainda vai entrar na graça. Mas aqui a gente tem que lembrar que esse trecho do livro está trazendo sobre a condenação da humanidade. Está falando sobre os pecados do homem. E, pior, sobre a situação de pecado que muitos cristãos, né, aqui a carta é para cristãos, não tinham nem consciência de que eles estavam pecando. Tinham a consciência, mas estavam se achando superiores só porque eles tinham ali uma situação de conhecer a palavra de Deus. Todo o julgamento foi colocado nas mãos de Jesus Cristo. Ele vai ser o juiz. Deus, ele vai julgar cada palavra que nós proferimos, ele vai julgar as nossas obras, ele vai julgar as nossas omissões e ele vai julgar principalmente aí o segredo dos nossos corações. Paulo vem trazendo isso o tempo todo, mostrando para a gente que o que está no nosso íntimo, Deus conhece. Deus, ele tem um parâmetro para o julgamento, de acordo com as boas novas que anuncio. De acordo com o que Deus vai julgar? De acordo com a palavra dele. De acordo com a palavra dele. Ele vai julgar. Como a gente tem praticado a palavra de Deus. Agora a gente vai para o trecho final aí de Romanos. Então agora a gente vai ler dos versículos 17 até o 29, que na verdade vai falar do judeu. O judeu que tinha a lei e a circuncisão. Então agora Paulo, ele está escrevendo, vamos lá, ele está escrevendo por uma carta aos cristãos de Roma, mas sabendo da soberba dos judeus, ele acaba direcionando o foco para os judeus que se consideravam privilegiados e especiais. Como eles tinham a lei e a circuncisão, eles entendiam o quê? A gente tem o sinal da circuncisão e tá tudo certo, e agora a gente está ileso desse julgamento, dessa condenação. Por quê? Porque nós somos os queridinhos do Senhor. Não. Ele vai começar a mostrar quem realmente é o verdadeiro judeu. E que é muito mais importante do que uma circuncisão física na carne, a circuncisão do coração. É espiritualmente mais relevante a purificação do coração. E só o sinal da circuncisão, sem a significância dessa purificação do coração, é uma religiosidade vazia. Vamos pegar esse trechinho, então, do 17 ao 20, para a gente entender essa falsa confiança, né, que os judeus tinham na lei. Você que se diz judeu e se apoia na lei de Deus e se orgulha do seu relacionamento especial com ele, eles se apoiaram na lei de Deus como se fosse uma muleta. Então, assim, eles estão tranquilos ali. Mas até os ateus podem conhecer a palavra de Deus e conhecer muito e discutir. Mas se você não pratica a lei de Deus,
Não basta só o conhecimento. É um pouco isso que Paulo vem trazendo para o texto aqui, para o contexto. Ele vai começar a mostrar que só conhecer não garante a salvação. Ah, não, mas eu sou cristão. Eu conheço a palavra de Deus, né? Conheço, leio todos os dias. Ah, o dia que fizeram um apelo lá na igreja, eu levantei e aceitei Jesus Cristo. Isso não te garante a salvação. Nem mesmo o fato de você ser batizado garante a sua salvação. Jesus quer uma transformação de vida. Uma transformação de vida. Uma mudança completa de coração. É uma renovação de vida nele. É nele. Então, você conhece a vontade de Deus. 18. Sabe o que é certo porque foi instruído em sua lei. Saber o que é certo e não praticar não adianta, não importa. Não importa. Você agora é nova criatura e tem que agir como tal. Tem que agir como tal. Se você foi transformado só no intelecto, mas não foi transformado no íntimo, não adiantou. 19. Está convencido de que é guia para cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão? Quantas vezes a gente se acha super conhecedor da palavra e se julga, né? O professor para todos que estão no mundo se perdendo. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer o nosso testemunho para que as pessoas sejam alcançadas através do nosso testemunho também, de vida, de vida. A partir do nosso testemunho de vida, as pessoas que estão cegas e que estão na escuridão, elas acabam se aproximando de nós e nos perguntando, né? O que a gente tem de diferente? O que Cristo fez na nossa vida? Acaba que você tem mais facilidade de falar da palavra de Deus. Às vezes, você se considera capaz de instruir os ignorantes. Cuidado com isso é soberba, isso é pedância. Né? Ensinar os caminhos de Deus aqui. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Conhecer é importante, é fundamental. Conhecer é fundamental. Desde que você pratique, que é o essencial, é a essência, é o cerne do conhecimento. Então você conheceu, guardou a palavra no coração e colocou em prática na sua vida. Se você não fez isso, só conhecer por conhecer, você melhorou teu intelecto, sabe conversar sobre aquele assunto. Só. Diante de Deus, isso não vai ser privilégio nenhum. Vamos lá. Na verdade, aqui a gente vai ver que não existia um interesse real de ensinar os outros para serem discípulos de Deus. Porque fala, olha, que eles eram capazes de instruir, né? Se consideravam capazes de instruir os ignorantes. Mas eles acabam instruindo os ignorantes a serem discípulos deles mesmos. Aí não adiantava. Agora a gente vai do 21 até o 23. Vamos lá. O 21 até o 23, ele vai dar o tempo todo uma reflexão a partir de perguntas. O tempo todo são perguntas. Por quê? Dentre dessas perguntas, a gente vai ver a responsabilidade que acompanhava o privilégio de ter a lei e de ter a circuncisão. Então, Paulo, ele fala que é um privilégio. Ele vai mostrar que é um privilégio que os judeus receberam. Mas eles não cumpriram. Né? Eles não cumpriram a obediência, então acabou o sentido desse privilégio. Paulo, ele vai mostrar com clareza que eles pecaram em alguns mandamentos contra o adultério, o sacrilégio e o furto. Vamos lá, 21. Pois bem, você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Uau! Diz a outros, não roubem, mas você mesmo rouba. Olha isso, é o 21. Primeira pergunta. Segunda,
afirma que é errado cometer o adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba os objetos do templo. Uau! Paulo, ele está mostrando o tempo todo que apesar deles se dizerem, né, seguidores de Deus, deles terem a lei, de terem a circuncisão na carne, eles estavam agindo como gentios, porque eles não cumpriam os mandamentos de Deus. Eles desobedeciam. Olha o 23. Você, que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Eles eram desobedientes à lei de Deus. Eles eram seguidores de Deus de boca e de aparência, não de coração. Não de coração. Quantas vezes, né, a gente precisa se refletir, se examinar para que a gente também não cometa falhas assim. E quantas vezes a gente comete? Não é de admirar que as escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Uau! Olha, eu já contei essa historinha algumas vezes, mas antes de vir para a igreja eu olhava para alguns crentes e eu falava assim: jamais, é crente, e estava queimado na fita, sabe? Era isso. E aqui o que Paulo está trazendo é justamente isso. Ele está apontando o dedo, dizendo assim: oi, vocês estão achando que vocês estão livres da condenação? Peraí, vocês são desonestos, praticam impureza sexual, idolatram o dinheiro e ainda estão fazendo todos que começam a pensar em buscar a Deus blasfemarem, tropeçarem. Vocês são pedra de tropeço. Não dá para ser assim. As atitudes não podem ser contraditórias ao ensinamento que eles tinham. As nossas atitudes não podem ser contraditórias aos ensinamentos que nós temos. A gente precisa colocar em prática. Aí o 25 vem para um ápice aqui, né? É o auge. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas, se você é circuncidado, não obedece à lei de Deus, não é diferente dos gentios incircuncidados. Ou seja, ele acabou falando para os judeus que a circuncisão na carne não os diferenciava daqueles gentios que eles apontavam como aqueles incircuncisos, aqueles impuros. Não diferenciava eles disso. Por quê? Porque não houve uma transformação no coração. A condenação resulta no fracasso em obedecer à revelação dada, a revelação da lei, a revelação, né, de Deus. A circuncisão, ela precisa mostrar um resultado. Ele vai mostrar aqui que os judeus transgrediram a lei de Moisés, não no público, porque eles viviam de aparência, mas também no particular. A circuncisão precisa ser verdadeira, ela precisa provocar a santificação, a renovação da vida. Ela é real, não é apenas um sinal na pele, ela é vital para que ela possa ser considerada, né, a real circuncisão que Deus queria. A circuncisão era para o povo de Deus. E aí, possuir a circuncisão sem ter um coração pronto para adorar a Deus é só ter origem judia e ter uma marca no corpo. Não tinha mais sentido. Eles eram iguaizinhos, né? Estavam no mesmo pacote que todos os gentios incircuncisos que eles tanto condenavam. 26. E se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? Aqui ele acaba mostrando que não basta só o ritual da circuncisão, mas estar com o coração voltado a Deus.
As atitudes contam. De fato, 27. De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Paulo começa a mudar o cenário, fala, olha, não é só que vocês são iguais àqueles incircuncisos gentios. Vocês, vão ser condenados por eles que cumprem a lei de Deus. Se aquele gentio incircunciso, ele cumpre o mandamento de Deus e agrada a Deus, ele vai condenar você, que é judeu de linhagem, que tem a lei, mas que não obedece. Viver na obediência é muito mais importante. A marca no coração é o que Deus quer. Ele tem muito mais valia do que a marca no corpo. A marca no corpo sem obediência não adianta. 28. Pois ser judeus exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. O judeu verdadeiro é quem o é no íntimo, e a circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Então, quem é o judeu verdadeiro? É aquele que a obra do Espírito Santo resulta numa vida centrada em Deus, que faz da pessoa um membro do povo da aliança, no sentido mais pleno e mais apropriado para o termo judeu, que é um povo eleito, um povo escolhido. Apenas a posse da circuncisão e da lei, da letra aqui, no 29, não são capazes de tornar uma pessoa parte do corpo de Cristo. Não são. Apenas eu ler a Bíblia todos os dias e ser batizado, isso não me faz parte do corpo de Cristo. Não faz. Mas é necessário que haja um verdadeiro movimento, uma verdadeira atitude do meu coração em relação à obediência da palavra de Deus. Então, o judeu verdadeiro é o que tem a fé de Abraão no coração e que reflete essa fé em ações, em obras e em bom testemunho. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que é bastante extensa, mas o livro de Romanos a gente está buscando explicar versículo por versículo, passagem por passagem. E assim, eu estudei bastante para trazer essa aula para vocês e espero que vocês tenham gostado, que ela tenha ficado bem clara no coração de vocês e que a gente possa ter a humildade de compreender que em tudo nós dependemos de Deus e que tudo que nós façamos tem que ser para honrar e glorificar o nome dele e não a nós mesmos. Deus abençoe vocês com uma excelente semana.